Você já teve a sensação de que existe algo oculto por trás dos seus animes favoritos? Hoje, no quarto secreto dos animes, vamos abrir arquivos misteriosos que poucos fãs conhecem. Itachi foi visto como um vilão por anos, mas tudo foi parte de um plano para salvar Konoha. Alguns fãs acreditam que ele deixou mensagens escondidas em seus genjutsus para Sasuke. Como se soubesse que, um dia, a verdade precisaria ser revelada. Cada ilusão que ele projetava parecia conter mais do que apenas dor, escondia pistas, memórias e emoções profundas. Era como se ele quisesse que Sasuke enxergasse além do ódio. E talvez, no fundo, ele sempre soubesse que o único capaz de entender sua dor seria aquele que ele mais amava. Itachi não apenas manipulava batalhas com seus olhos, mas também tentava guiar o futuro com eles. Em silêncio, ele se tornou o ninja mais solitário e mais leal de toda a história da Vila da Folha. Fullmetal Alchemist Extremist é lembrado por seu tom mais sombrio e emocional em comparação com a versão Brotherhood. Mas o que poucos sabem é que um episódio inteiro foi deletado da programação, sem nunca ir ao ar. Segundo relatos de insiders do estúdio Bones e fóruns japoneses antigos, esse episódio abordava temas ainda mais pesados do que o normal, uma experiência de transmutação humana feita por um alquimista desconhecido, que tentava trazer de volta seu filho morto. O episódio foi considerado traumático demais, especialmente para o público mais jovem. Fontes dizem que executivos ficaram preocupados com o impacto psicológico da cena final, uma criança renascida de forma grotesca, implorando para morrer. Alguns fãs acreditam que esse episódio era uma metáfora sombria sobre culpa e redenção. Outros dizem que ele nunca existiu de fato, mas então por que parte dele foi exibida em um comercial japonês de 2003 e nunca mais vista? Não há cópias oficiais. Nenhuma menção nos DVDs. Apenas o silêncio e os relatos assustadores de quem diz ter visto o episódio original antes que fosse apagado. Você achava que Evangelion era só sobre robôs gigantes e dramas existenciais? E se eu te dissesse que existe uma teoria oculta, de que tudo foi uma rebelião silenciosa contra os deuses? Segundo essa teoria, os eventos de Evangelion são mais do que uma luta contra anjos. Shinji e os Evas seriam, na verdade, instrumentos de rebelião contra uma força divina que manipula toda a humanidade. A CL, a organização que age nas sombras, quer forçar a evolução humana. Mas os pilotos começam a resistir. Shinji, mesmo em crise, se recusa a aceitar o plano deles. O Eva 01 se recusa a obedecer ordens em várias cenas. Ele não é só uma arma, é um ser consciente. Ele devora um anjo, se move sem piloto e rejeita o plano de instrumentação. Essa atitude representa a rebelião máxima, um ser criado pelo homem que decide não seguir seu destino. No filme final, vemos o colapso do plano de unificação da alma humana. Shinji escolhe a individualidade. Ele prefere o sofrimento real ao paraíso falso criado pela CL. Essa é a vitória da rebelião. A negação de um mundo imposto por deuses em nome do livre-arbítrio. A teoria se fortalece com pequenos detalhes. O símbolo da árvore da vida invertida. O sangue de Lilith cobrindo a terra. A cruz usada como símbolo de destruição e não salvação. Tudo aponta para uma inversão dos arquétipos. Evangelion nos mostra que o maior herói pode ser quem se recusa a seguir o script. Talvez a verdadeira mensagem de Evangelion seja essa: que a maior revolução é escolher por si mesmo. E você? Teria aceitado o plano da CL? Você sabia que existe uma carta de despedida escrita por L, que nunca apareceu no anime? L, o detetive mais brilhante do mundo, morreu antes de expor Light Yagami. Mas e se ele tivesse deixado algo para trás? Um último pensamento, uma mensagem, um adeus? Na Light Novel Death Note, Another Note, e em entrevistas e materiais extras da obra, existe a menção a uma carta. Uma mensagem escrita por L, destinada a quem continuaria sua missão, Nier. Se eu falhar, alguém terá que terminar esse jogo. A justiça verdadeira não pertence a um único nome. Ela deve ser passada adiante,
como um caderno caindo nas mãos erradas. Alguns fãs acreditam que essa carta não era apenas um adeus, mas um código. Um último enigma deixado para Nira e Melo. Uma forma de dizer, Light é Kira, mesmo sem provas diretas. A carta nunca foi mostrada no anime. Talvez porque ela tiraria a ambiguidade do roteiro. Talvez porque Ellie nunca quis mostrar fraqueza. Ellie nunca dizia o que sentia. Mas naquela carta, ele finalmente se mostra humano. Um jovem que sabia que estava perdendo, mas que ainda acreditava na verdade. Alguns teóricos afirmam que Nier só foi capaz de vencer porque entendeu o que ele queria dizer naquela mensagem final. Não era apenas lógica. Era intuição. Era confiança. Você acredita que ele deixou pistas escondidas? Será que ele sabia de tudo, desde o começo? Comenta aqui o que você acha dessa teoria. Ash Ketchum. O garoto de 10 anos que partiu de Palette para se tornar um mestre Pokémon. Mas já parou para pensar que, mesmo depois de décadas e centenas de episódios, ele nunca envelheceu? O tempo parece ter congelado para ele. Mesmo enfrentando ligas, viajando entre regiões e até conhecendo novos universos, Ash permanece com a mesma idade. E isso não é coincidência. Segundo uma teoria clássica entre os fãs, Ash entrou em coma no primeiro episódio, ao ser atingido pelos raios do Pikachu. Tudo o que vemos desde então seria fruto da sua mente inconsciente, criando aventuras sem fim. Por isso ele não envelhece, porque nunca acordou. Outra teoria diz que Ash foi tocado por Mew, o Pokémon mítico do qual surgiram todos os outros. Essa conexão teria feito dele um escolhido, imune ao envelhecimento para cumprir uma missão maior: proteger o mundo Pokémon. Há quem diga que tudo é proposital. Ash representa a eternidade da infância, onde sonhos, a coragem e a amizade nunca envelhecem. O tempo não importa, o que vale é a jornada. Em cada nova saga, Ash ganha um novo design, novos companheiros e um Pikachu que parece reaprender ataques básicos. É como se o universo reiniciasse, sempre mantendo Ash com 10 anos. Uma forma da franquia manter-se acessível a novos públicos. Em uma entrevista, os criadores da série já afirmaram que Ash tem 10 anos no coração, e que sua idade física não é importante. Para eles, Ash representa o espírito do início, sempre jovem, corajoso e otimista. Itachi nunca foi um vilão. Fullmetal teve um episódio tão sombrio que foi apagado. Evangelion pode ser mais do que um anime, uma rebelião simbólica. Ellie deixou uma carta que talvez nunca devêssemos ter lido. E Ash continua jovem, como se o tempo tivesse esquecido. Esses não são apenas animes. São arquivos com mistérios escondidos à vista de todos. Qual dessas revelações mais te surpreendeu? Deixa nos comentários, e conta pra gente o que você acredita estar por trás desses segredos. Se você gosta de investigar o lado oculto dos animes, se inscreve agora no canal e ativa o sino. Esse foi um dos arquivos revelados do Quarto Secreto dos Animes.